Olá, amigos patriotas. Eu tenho me reconhecido cada vez mais do lado da direita, dos partidos de direita, ideologias adotadas pela direita, porque a direita ela lança mão mais da liberdade, ela prega mais, ela pratica mais a liberdade em suas políticas, né, em suas pautas, naquilo que ela se dispõe a seguir. Ela adota a liberdade, ela utiliza-se de práticas que levam a oportunidade, que levam a liberdade, leis que assegura liberdade, né, e oportunidades iguais, que é o que a gente precisa. Talvez a gente nunca consiga tornar um mundo igual, transformar um mundo, né, na igualdade social, e isso nunca vai chegar, mas a oportunidade igual para todo mundo ela tem que existir. Não tem que dividir as pessoas por cota, por grupos, mas as pessoas têm que ter oportunidades iguais. Então, por isso eu sigo a direita, que ela pratica mais essa forma de governo, essa forma de administrar quando ela governa. Por isso, eu tenho me reconhecido cada vez mais apoiador, seguidor da direita. Vamos citar aqui, vamos lembrar de alguns pontos, de alguns temas aqui. A gente vai tentar relacionar alguns temas com a liberdade. Aonde que está a liberdade, né, em cada um desses temas que eu vou tentar lembrar aqui? E a gente vê que os ideais da direita são ideais de liberdade, ideais de envolvimento de todas as pessoas, onde todo mundo pode participar e produzir ali com liberdade, né, as riquezas, e eles mesmos administrar as suas riquezas. Então, a direita está do lado dos partidos mais liberais. Então a gente não tem com a direita governos concentradores, centralizadores do poder, nem absolutistas. A gente tem governos que pregam o Estado mínimo, que querem a liberdade da população. Eu vou tentar demonstrar isso aqui, citando alguns pontos, relacionando esses pontos, esses temas, né, com a liberdade. Citar algumas palavras e tentar relacionar essa palavra com a liberdade. Tentar argumentar e explicar por que eu creio que esse partido, que os partidos que são da direita, eles estão mais voltados para a liberdade. Então, a direita e os indígenas, né? Vamos tentar relacionar a liberdade da direita, né, com o tema os indígenas, a população indígena do nosso país. Os índios, eles estão sob uma cultura que os brancos, que outras pessoas que determinaram para eles, que muitas pessoas querem que os indígenas eles fiquem impregnados, que eles permaneçam para sempre engessados naquela cultura que foi narrado para a gente, em que o índio é preguiçoso, em que o índio não trabalha, em que o índio não quer evoluir, não quer participar das tecnologias, chegando até mesmo a alguns partidos determinar, alegando que isso é a liberdade deles, que eles têm que preservar a cultura deles. Eles podem sim preservar a cultura deles sem abrir mão de participar das tecnologias, de evoluir, de passar a desenvolver a agricultura, a plantar, a consumir os bens que o resto da população brasileira consome. Então, se eles quiserem isso, eles têm que ter a liberdade e o direito de fazer isso. E nós vimos aí que quando o partido de direita governou aí, ele pregou essa liberdade para os indígenas. Ele falou, né, o governo foi um governo que deu atenção nessa área, né, de dar liberdade aos indígenas, para que eles, aqueles que quiser permanecer com essa cultura engessada, que continue, mas os que quiser evoluir, que quiser produzir, né, que quiser participar de maquinários, de tratores, dessas coisas, e produzir, desenvolver a agricultura, participar das tecnologias, estudar, se formar, que eles tenham acesso a isso, tenham acesso à internet, tenha geladeira, tenha tudo em casa que um brasileiro normal tem. Então o governo de direita e os indígenas, ele foi de acordo com a liberdade, né, com relação aos indígenas quando governou. E o que eles precisam não é de mais terras, não é de que o governo demarque mais território indígena, mais reserva indígena para eles. As terras indígenas que já existem para determinadas, demarcadas como reserva indígenas, já são o suficiente, que é 14% do território brasileiro.
já são demarcadas como território indígenas. E isso é desproporcional, pois não é 14% da população brasileira que são indígenas. E nem sempre por essas reservas ter esse nome, ser reserva indígena, que ela vai beneficiar os índios, mas muitas vezes são terras no controle do governo ali, o governo que vai determinar o que vai fazer com aquelas terras. Então vamos para outro ponto aqui, vamos para outro argumento. Os partidos de direita, né, a liberdade e o porte de arma. O porte de arma, a direita acredita que o porte de arma legal só traz benefício e ele pratica a liberdade. Essa lei do armamentismo, ela lança mão da liberdade, porque ela leva a liberdade para as pessoas, porque simplesmente aqueles que precisam usar vão usar e os que não precisam não vão usar. Quem não tem um patrimônio para defender não vai usar. Para a direita, a arma é para se defender e não para atacar. E aí a direita liberal ela pensa assim, como o Estado não pode estar para dar segurança a todas as pessoas em todo momento, então ela precisa do complemento ali, que é o cidadão de bem poder, né, de forma particular, ter o porte de arma legal ali para ele ajudar ao Estado a defender o seu patrimônio ali. Então, a arma não é uma coisa para você comprar no seu emprego ali, quem é assalariado, a primeira coisa já é comprar uma arma. Não, você vai comprar outros bens, e aí, quando você tiver um patrimônio, um bem ali para ser defendido, é que você vai pensar em comprar uma arma. Porque o governo é armamentista e é liberal e quer liberar as armas, não significa dizer que ele vai obrigar as pessoas, cada um, a usar uma arma, a treinar, a utilizar a arma. Se a pessoa precisar. E aí, simplesmente, se a pessoa não precisar, ela não vai comprar e não vai usar. Então, os armamentistas, eles pregam a liberdade, porque quem quiser usar, vai usar, quem não quiser, não usa. Já os desarmamentistas, eles não utilizam-se da liberdade, não dá essa liberdade. Por quê? Porque ninguém pode usar, e aí aquelas pessoas que até poderiam e que precisam, que querem, não vão poder usar de forma legal. Apenas os bandidos, pois ninguém controla eles, e aí fica essa defasagem, fica esse contraste aí onde o Estado não consegue controlar o uso ilegal, não consegue minimizar, não consegue impedir o traficante, não consegue impedir os delinquentes, quem usa de forma ilegal, de usar as armas, e proíbe o cidadão de bem de usar. Então ele está tirando a liberdade das pessoas. Já os partidos de direitas, que pregam a liberdade, e que são armamentistas, eles pregam a liberdade, né? Então eu relacionei a liberdade e o porte de arma. A posse, né, o porte legal de armas, para defesa e não para atacar, como faz o delinquente. Talvez as pessoas se assustem porque acham que arma é só algo para atacar, porque está acostumado a ver apenas bandido utilizando arma, né, mais do que mesmo o cidadão de bem. E aí, algo que poderia vir para minimizar isso, para tirar essa diferença, muitas pessoas não querem porque não entenderam qual é o real propósito do porte legal de armas. É a liberdade da pessoa poder usar para se defender e para complementar aquela segurança que o Estado não pode nos dar. O partido de direita e a agricultura. A tão sonhada reforma agrária, que desde muito tempo as pessoas querem, né, distribuir terra, diminuir os grandes latifúndios e passar a distribuir terra para os agricultores. Fazer com que os agricultores familiares tenham acesso às terras, né, para produzir ali para si mesmo. Isso, os partidos de direita, quando governou agora, no governo Pátria Amada Brasil, foi o governo que liberou os títulos de terra, que realmente está passando a terra, né, a posse da terra para aquele que está ocupando aquelas terras. E aí, isso é o início. Para fazer a reforma agrária completa, tem que ter o apoio depois do governo. Aos poucos, tem que ir fazendo, dando apoio técnico, apoio ali com maquinário, apoio com empréstimo. E para isso, para os bancos emprestar dinheiro para esses agricultores, eles têm que ter os documentos, a documentação da terra, a posse da terra, né, em suas mãos. E aí foi o que fez o governo de direita, dando os títulos de terra para muitos assentados que estavam ali assentados há muitos anos, através de outros governos, mas que fala tanto em reforma agrária, mas não faz. Quando ocorre ali a posse da terra, é sem a documentação, é através ali da invasão de terra, pelo movimento sem terra, muitas vezes, né? E então de forma errada, de uma forma onde
não está documentado. Mas o governo de direita veio para dar essa liberdade ali para os agricultores, né? A liberdade dele poder plantar, dele mesmo poder se autossustentar, vai beneficiar ele e outras pessoas. Então, relacionar agora o governo de direita, né, que prega a liberdade, e a economia, o setor econômico, para dar liberdade econômica às empresas, ao produtor, aos empresários e a todas as pessoas que produzem. A gente precisa das condições favoráveis, a gente precisa da liberdade econômica, a gente precisa da oportunidade, a gente precisa de um país que não seja tão burocrático, que a gente consiga resolver as questões jurídicas, assinar um papel, deixar a nossa empresa, o empreendedor, o empresário deixar a sua empresa funcionando em pouco tempo. Ele não precisa estar assinando tantos papéis aqui e ali, se deslocando no lugar e nem utilizando tanto tempo para fazer isso. E aí o partido de direita, quando governou, ele criou lá a Lei de Liberdade Econômica, onde muitas coisas que era feita ali no local passou a ser feito pela internet, então facilitando, desburocratizando o nosso país. É isso que tem que se fazer no nosso país, desburocratizar, tirar tudo que é complexo para que ele se torne um país mais atrativo para o investidor, mais fácil para quem vai empreender. Foi um governo também que trabalhou no sentido da redução dos impostos, procurando reduzir os impostos. Isso é o que a gente precisa. Então eram os governos que querem fazer a reforma tributária para minimizar os impostos, para diminuir e para desburocratizar o setor econômico, mexendo ali na parte fiscal, ali, criando estímulos fiscais para que o empreendedor invista no nosso país. Então ele trabalha ao contrário dos outros governos aí, que quando entra, são governos que vai criando mais impostos, que vai aumentando o número de funcionários do governo, e aí precisa arrecadar mais, precisa criar mais imposto, taxar isso, taxar aquilo, e transformar a máquina, o Estado ali, numa máquina pesada, num governo pesado, com muitos funcionários, muito gasto, muita despesa, e tudo isso dificulta, né, o nosso país, trava o nosso país. Então, o governo de direita, quando governou no Pátria Amada Brasil, a gente viu a liberdade ali, a gente viu ali a busca pela oportunidade, a gente viu a busca por desburocratizar o nosso país, com as pequenas reformas, com aquelas leis que dava para fazer ali, né, sem precisar de aprovação do Congresso, sem precisar de muito tempo, apenas o que o governo poderia fazer por ele mesmo. Então, o que dá para fazer como medida provisória, o que dá para fazer, criar leis, os marcos que foram feitos, né? Nós tivemos o marco do saneamento, que foi, antes os navios, eles poderiam vir, por exemplo, uma carga lá da China, direto para o Brasil, para o porto aqui do Nordeste, e ele descarrega toda a carga aqui no Nordeste. Era a lei. E aí voltava para a China vazio. Era assim que a gente importava. Com o marco da cabotagem, esses navios vêm e descarrega a parte dessa carga, ou a metade, a parte que deve descarregar, né, aqui no Nordeste, e a outra parte que vai ser distribuída e vendida para o resto do país, aqui, por exemplo, lá no Sudeste, esse mesmo navio pode deixar no próprio navio e levar, porque senão era muito mais burocrático, era um frete a mais, o preço desses produtos iria chegar muito mais caro lá no seu segundo destino, né? Porque iria um navio brasileiro que ia levar essas cargas para distribuir aqui dentro do próprio país. E o navio que já vem de lá, se ele puder navegar na nossa costa aqui, atravessando todos os estados, sai mais barato, porque é como se ele estivesse fazendo a mesma viagem, o mesmo frete. Então o ICMS, ali, os impostos que os estados cobram, não vão cobrar, né, a mais como cobraria se fosse pela navegação feita pelos nossos navios aqui. E aí há todo o trabalho de carregar e descarregar ali no porto, na espera. E ali não, já está lá no navio, a carga já está pronta, descarrega aquela parte que vai descarregar nesse porto e o navio dirige-se para outro porto. Então isso foi o marco da cabotagem feito no governo de direita, no governo liberal, no governo que prega a liberdade. São governos que pensam em liberdade, que criam essas leis, como é o caso, o marco do saneamento,
né, que onde o governo não tem, os governos municipais, estaduais, os governos não têm dinheiro para investir ali nos seus municípios, por exemplo, para pavimentação, água, esgoto ali, para tratamento, para cuidar do meio ambiente ali, do ecossistema ali do local, da sua cidade. Então, nesse marco do saneamento foi criado leis aí que são favoráveis ao empreendedor, a quem quiser investir nessa área aí, porque ele investindo, ele vai trazer ali os benefícios para a população e vai ajudar o governo a cuidar da sua cidade e deixar a sua cidade mais saudável, levando o saneamento básico para aquelas cidades. E ali é um investidor, é um empreendedor, ele vai ganhar, vai ter o seu lucro, mas vai ajudar a desenvolver aquela cidade, a cuidar do meio ambiente daquelas cidades. O partido de direita liberal, né, a liberdade e as infraestruturas. Infraestrutura, como muitas pontes e estradas que foram feitas no governo Pátria Amada Brasil, é investimento do governo e atração para o setor privado também, né, através das privatizações, das concessões, das permissões que é um tipo de privatização. Então, privatização é tornar o setor privado favorável, forte, porque é o setor privado quem desenvolve um país. E aí esse governo foi favorável ao setor privado e eu estou falando do setor que muito teve a atenção do governo, que foi as infraestruturas. Então, tanto o governo investiu na infraestrutura, criando pontes, estradas, reformando estradas, como ele abriu espaço e criou incentivo para quem quiser investir também nesse setor no nosso país. A infraestrutura, ela vai favorecer o comércio, o transporte, que vai favorecer os produtos finais que são comercializados no nosso país. E isso é liberdade, né? O Império Romano, por exemplo, era um império que se desenvolveu porque tinha estrada boa na época, adequada para a época, e aí isso favorece um país, né? Quando você investe na infraestrutura de um país. E esse governo pensou nisso e fez infraestrutura no nosso país, fez a conclusão das obras da integração do Rio São Francisco, levando água e liberdade para a população daquela região. Por quê? Porque ali as pessoas que puder plantar, que puder criar um animal, ela já deixa de se deslocar para ir em busca de emprego em outras regiões. Então ela já deixa aquela fila lá desocupada para aquelas cidades saturadas antes por aqueles nordestinos que migravam para lá, né? Se ele pudesse se fixar ali na sua região, aquele que puder desenvolver a agricultura ali, através agora da presença da água, né, a água do Rio São Francisco, eles vão fazer isso e vão ter a sua própria subsistência, não vão precisar mais ir aventurar a vida fora, né, da sua região. Então, governo de direita, a liberdade da informação, é um governo que prega a liberdade, o direito de ir e vir, o direito das pessoas ter o direito de trabalhar, de produzir, de ter direito à livre iniciativa, de falar, direito de se expressar, né, o direito de expressão, o direito de liberdade para os meios de comunicação, para as pessoas em geral, para o profissional liberal, para o jornalista independente, para todas as pessoas poder estar livre ali no seu país para crescer, né? Não é porque tem ali um jornalista que é pequenininho, que ele deve ficar ali para sempre pequeno. Ele pode seguir carreira e ele pode também concorrer com o mercado. Não é só as empresas grandes de comunicação que têm o direito de se expressar, de levar informação para as pessoas. Os pequenos também, eles têm o direito, até porque tudo que é pequeno, né, tudo que é grande, pode começar pequeno. Então, fazendo um trabalho de qualidade, levando realmente a informação certa, as pessoas têm que ter o direito têm que ter a liberdade de fazê-lo. Então, liberdade nas escolas, né, liberdade de informação, né, de conscientização da população. Esse governo de direita aí que governou, ele pensou nisso quando ele lançou a lei de educação financeira nas escolas públicas. Educação financeira é algo que liberta as pessoas, que faz as pessoas
ser independente, ganhar independência, pois as pessoas vão se conscientizar, vão aprender a lidar melhor com a sua própria vida, a respeitar os limites, a saber produzir alguma coisa, a saber produzir mais do que consumir, porque fora disso as pessoas estão mais condicionadas a seguir ali, a seguir o estímulo ao consumismo, que é o que a gente vê aí na mídia. Só é jogado para nós o que no nosso país? Para a gente consumir, compre isso, compre aquilo. Desde pequenos, os meninos já assistindo na TV ali, vê aquele comercial e já se sente atraído. Por quê? Porque a todo momento é o que a gente vê. Então a lei de liberdade econômica, ela vai ensinar as pessoas, a lei a educação financeira, ela vai nos assegurar isso, vai nos condicionar, nos preparar, nos capacitar para saber criar riqueza, saber administrar as riquezas, saber gastar menos do que o que produz, porque senão não tem sustentação. Saber que tudo tem sustentação, que para a gente poder consumir água a gente tem que ter algo sendo produzido. Então tem que ter uma fonte, a gente não pode ir gastando ali, a gente não pode viver de uma forma onde a gente vai tomando dinheiro emprestado, onde a gente vai vivendo, se enchendo de crédito, de cartão de crédito, dessas coisas, porque tudo isso é um meio de nos escravizar. E foi pensando nisso que o governo criou a educação financeira nas escolas públicas, né, para que os alunos, para que os professores passem para os alunos e a gente vá mudando o nosso país aos poucos. Esse país que tem um grande potencial de crescimento, que só precisa de uma boa administração, só precisa desburocratizar, só precisa infraestruturar de um jeito mais fácil, criar, simplificar todas as coisas, porque é simplificando, é o governo não interferindo muito na vida das pessoas, é as pessoas passando a depender cada vez menos do governo, que a gente vai cada vez mais ter uma vida melhor, com qualidade e mais prosperidade para todas as pessoas. Quanto mais pessoas depender do governo, mais a população vive mal e mais existe, e mais a população de dependentes, a classe de miseráveis será maior. E aí, quanto menos a gente depender do governo, melhor. E para isso a gente tem que ter liberdade, estímulo e incentivo do governo, ajuda, empréstimo e tudo que ele puder fazer para que a gente produza por a gente mesmo, com as nossas próprias mãos. E é isso que o governo de direita, que é liberal, pensa e tem feito, caminhado nessa direção, procurado colocar em prática essas leis. A gente não precisa de um Estado poderoso que controla tudo, que comanda tudo e que diz que vai segurar tudo, pois não faz. Então a gente quer um Estado, a gente quer um governo construído, infraestruturado, com poucos administradores, com poucas pessoas, não precisa de tanta gente ali, porque senão isso vai tornar um Estado pesado, um governo que gasta muito, que tem uma despesa grande, e é a gente quem vai sustentar essa despesa. A gente tem que ter a despesa com a gente mesmo, com a nossa própria vida, uma qualidade de vida melhor com a gente. A gente precisa de menos leis que nos prende e nos controla, e mais leis de liberdade e mais leis que nos permitam construir por nós mesmos a nossa subsistência, a nossa riqueza e tudo aquilo que a gente precisa para assegurar e para produzir o nosso próprio conforto, para cuidar cada um da nossa própria vida sem depender do governo. É isso que a gente precisa, um Estado mínimo, um governo liberal, um governo que dê oportunidade e liberdade para todas as pessoas. Então esse é o governo que tem se mostrado estar caminhando nessa direção, são os governos de direitos liberais. E aí os outros de esquerda que têm governado até hoje, eles têm procurado colocar em prática programas, regimes e leis que foram praticadas em muitos outros países, aí, intensificando o grau dessas leis aqui no nosso país, fazendo com que nosso país também caminhe na direção desses outros países aí que as suas economias foram quebradas, porque eles tornaram um país cada vez mais socialista, comunista, um país pesado, onde o governo é ditatorial, controla tudo, e isso não tem resolvido a vida da população em geral, mas a população tem vivido na miséria. A gente não quer isso para o nosso país, por isso eu sou de direita, por isso a gente quer um país governado por quem realmente pensa no Brasil, por quem quer dar liberdade às pessoas e oportunidade para todos.